Fala galera, Rafael Ramos aqui. Hoje eu vou gravar essa questão do Enem 2022, uma questão bem legal sobre impulso, quantidade de movimento e energia envolvendo aí colisão, tá? Então, sem mais, vamos lá. A questão fala o seguinte: em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto da batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Olha só, eu vou resolver essa questão aqui de duas formas diferentes. A primeira que eu vou resolver é de uma forma um pouco mais intuitiva, sem precisar fazer conta nem nada demais, tá? A segunda forma eu vou demonstrar, através do teorema do trabalho e energia, que a conclusão que a gente chega está fisicamente correta. Beleza? Então, olha só, aqui ele começa analisando o seguinte, ó. Ele pede para analisar a força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. E em todas as alternativas, ele compara a força feita pela barreira de pneus ou pela barreira de blocos e a energia dissipada aí nos dois casos. Beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho as duas situações representadas. Aqui eu tenho a barreira de pneus aqui, e aqui eu tenho a barreira de blocos. E aí, o que que vai acontecer aqui? O carro, nesse primeiro caso, ele vai colidir contra a barreira de pneus, certo? Então ele tem uma certa velocidade, e após a colisão, ele vai retornar com uma velocidade reduzida. No segundo caso, quando o carro incide na parede de blocos, né, quando ele colide contra a barreira de blocos, o carro ele tem uma certa velocidade e essa colisão vai ocorrer até o bloco, até o carro parar, tá bom? E aí qual é a ideia? Como é que eu gosto de pensar aqui? Olha só, a força que os blocos fizeram aqui sobre o carro foi uma força necessária para fazer o carro parar. Então ele tinha uma certa velocidade, ele parou, tá bom? Então, nessa barreira de blocos aqui, a força necessária é apenas para fazer o carro parar. Na colisão com a barreira de pneus, o que é que vai acontecer? A força aqui tem que ser uma força necessária para fazer o carro parar e para fazer com que ele volte com velocidade reduzida. Então, olha só, além de eu ter a mesma força que aqui, que vai ser a força para fazer parar, eu tenho que ter uma força a mais, que é para fazer ele retornar. Entendeu a ideia aí? Então, no primeiro caso aqui, na colisão contra a barreira de pneus, a força média é maior. Então, vamos analisar as alternativas agora, olha só. Letra A força é maior na colisão com a barreira de pneus. Tá certo. Letra B, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Tá errada. Letra C, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Também tá errada. Letra D, a força é maior na colisão com a barreira de pneus. Tá certo, né? Letra E, a força é maior na colisão com a barreira de blocos. Essa aqui também está errada. Então, olha só, analisando, então, falta aqui, ó, né? Eu fico entre a letra A e a letra D. Agora vamos ver qual dessas aqui é a alternativa correta. Na próxima análise aqui, ó, ele compara as energias. A energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. E aqui, ó, a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus. Vamos ver então aonde a energia dissipada é maior. Vamos voltar aqui novamente para o nosso desenho. Aqui a gente tem que imaginar o seguinte: o carro, ele tem uma certa energia cinética aqui no começo, né? Ele vai colidir contra a parede, ele tem uma certa velocidade inicial, e após a colisão, ele volta com a velocidade reduzida, né? Eu vou chamar de VF, velocidade final. Ele volta com a velocidade reduzida. Então, olha só, aqui eu tenho uma energia cinética, e aqui eu vou ter uma outra energia cinética menor, mas eu continuo tendo uma certa energia após a colisão. Essa energia não foi completamente dissipada. Tá? Eu continuo tendo uma certa quantidade de energia aí. Aqui,
No segundo caso, o que que vai acontecer? Ele tem uma certa velocidade inicial, ele vai colidir contra a barreira de blocos e a velocidade final dele vai ser igual a zero. Então, repare que no segundo caso eu retiro toda a energia. Ele tinha uma certa energia cinética, porque ele tinha uma certa velocidade. Depois a energia cinética dele vai ser igual a zero, porque ele vai estar em repouso ao final desse processo aí. Então, a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos, tá? Então vamos lá. Letra A. A energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. Então, essa aqui já é a alternativa correta. Eu já posso concluir que letra A é a correta. A letra D fala que a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus, o que está errado. Pronto. Já resolvi. Essa é a forma de se resolver essa questão de um jeito mais intuitivo, tá? Agora eu vou resolver de fato usando aqui o teorema do trabalho e energia, do trabalho e energia não, né? Da impulso, quantidade de movimento, aqui nas colisões. Beleza? Então, vamos lá. Vocês vão perceber que a gente vai chegar exatamente na mesma conclusão que a gente chegou antes aqui. Então vamos lá, olha só, eu tenho que me lembrar do teorema do impulso e quantidade de movimento. Eu tenho que o impulso, que é força vezes variação de tempo, isso vai ser igual à variação da quantidade de movimento, lembrando que são grandezas vetoriais, tá? Então a direção e o sentido importam aqui para mim, beleza? Como o problema ele é unidimensional, então não vai ser um cálculo vetorial tão complicado assim, beleza? E aí vamos lá, no primeiro caso, a colisão ela ocorre contra a barreira de pneus. E aí, uma dica que eu passo para você, um bizu que eu passo para você é o seguinte: quando a gente trabalha com vetores, a gente tem que escolher um sentido da trajetória, um sentido positivo e um sentido negativo. Como o bloco de pneus e o bloco, esse sistema de blocos aqui, eles fazem uma força para a esquerda, então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou adotar o meu sentido positivo para a esquerda, tá? Então, meu sentido positivo é para a esquerda. Tudo que aponta para a esquerda vai ser positivo. E o que aponta para a direita vai ser negativo. Fica ligado nisso aí. Então, vamos lá. Inicialmente aqui, no primeiro caso, que é esse aqui de cima, né? E aqui a gente tem o segundo caso. No primeiro caso, o carro ele vinha com uma certa velocidade inicial. Ó, eu vou chamar apenas de V, que é a velocidade antes da colisão, tá bom? Essa velocidade aqui, ela é inicialmente o quê? Olha só, ela está contra a orientação que eu adotei como positivo. Então, essa velocidade vai ser uma velocidade negativa para a gente. E aí, após a colisão, o que que vai acontecer? O carro ele vai colidir contra a barreira de pneus e aí ele vai retornar com a velocidade reduzida. E essa velocidade, após a colisão, eu vou chamar de V', tá bom? Então, repare, esse V é positivo, é negativo, e esse V aqui é um V positivo. Vamos substituir aqui, então, no nosso teorema do impulso e quantidade de movimento. Lembrando aqui, ó, eu não posso me esquecer, que a variação da quantidade de movimento vai ser o quê? Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, né? Lembrando que isso aqui, ó, são vetores, tá? Então fiquem ligados nisso aí. Então vamos lá. Vamos substituir aqui. Força. A força é positiva, porque a força nos dois casos ela vai apontar nessa direção e sentido. Então eu vou chamar de F1 a força do primeiro caso, vezes ΔT, que é o intervalo de tempo na colisão, que é o mesmo nos dois casos. Isso vai ser igual a quem aqui, ó? Massa vezes velocidade final. Então vamos lá. A velocidade final seria o V' aqui, ó, que vai ser positivo. Então vai ficar m vezes V' menos massa vezes velocidade inicial. A velocidade inicial aqui ela é uma velocidade negativa, tá? Então vai ficar massa vezes menos a velocidade. Pronto. É isso que eu tenho. O ΔT vai passar dividindo, esse menos com esse menos aqui vai ficar mais. Então, o nosso F1 aqui vai ser igual a m
mais mv dividido, tudo isso dividido por ΔT. Olha só, aqui a gente encontrou uma relação para a força F1, tá bom? Para a força média aí no caso da primeira colisão. Eu não vou colocar números aqui. Por quê? Porque é extremamente importante a gente saber analisar de forma literal a questão. Várias questões no Enem cobravam que você soubesse analisar ali grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, sem a necessidade de substituir números, tá bom? Então, eu vou colocar assim, sem números, para a gente poder analisar, beleza? Se você não conseguiu entender direito o que eu fiz aqui, dá uma pausa, volta no vídeo e veja como que eu montei essa relação aqui, tá bom? Que foi apenas uma aplicação do teorema aqui do impulso e quantidade de movimento. Beleza? Vamos lá. No segundo caso aqui, o que que nós temos? Vamos aplicar exatamente o mesmo teorema. E olha só, a força vai ser positiva, porque ela vai estar apontando no sentido positivo. Então, eu tenho a força 2 vezes o intervalo de tempo da colisão é o mesmo nos dois casos. E agora vai ficar quem? Massa vezes velocidade final. Então, eu tenho a massa do carro vezes quanto vale a velocidade final? É zero. Ele colide aí contra essa barreira de blocos até parar. Menos massa vezes a velocidade inicial, ó, a velocidade inicial, que vai ser a mesma velocidade nos dois casos aqui, tá bom? Então vai ficar m vezes menos v. Não posso me esquecer que essa velocidade é negativa. E aí, vamos lá. Aqui vai ficar o quê? Ó? F2 é igual. Esse menos com esse menos vai ficar mais. Então vai ficar m vezes v. E o ΔT passa dividindo. Pronto. Cheguei na resposta aqui, né? Na relação entre as forças. O que que eu percebo? Repare que o meu F2 é apenas isso aqui, ó. É apenas isso aqui, é apenas o mv dividido por ΔT, diferente do F1, que é mv' mais mv. Repare só, que esse cara aqui de cima é maior do que esse aqui. Já que o tempo é igual para os dois, a conclusão que nós chegamos é que o F1, de fato, é maior do que o F2. Então, a força na pilha de pneus é maior do que a força na pilha de blocos aí. Tá bom? Eu chego nessa conclusão aí, na primeira parte da minha análise. Agora, na segunda análise, ela analisa aqui, né? Ela faz afirmações aqui a respeito da energia dissipada. E aí eu tenho que me lembrar que eu tenho três tipos de colisão: colisão elástica, parcialmente elástica e colisão inelástica. E aí, na colisão elástica, o que que a gente tem? A gente tem que a energia final é igual à energia inicial. Na parcialmente elástica, o que que a gente vai ter? A gente tem que a energia final ela é menor do que a energia inicial, ou seja, teve uma dissipação de energia aqui. E na colisão inelástica, na inelástica, o que que vai acontecer? A energia final ela vai ser muito menor do que a energia inicial. No caso da colisão inelástica, a gente tem uma perda muito maior de energia. E quais são os tipos de colisão que ocorrem aqui? Olha só, eu já concluí que, como o carro vai com uma certa velocidade e volta com a velocidade reduzida, então a energia final é menor do que a energia inicial. Então aqui eu tenho uma colisão parcialmente elástica, tá? Parcialmente elástica. E aqui nesse caso, reparem que a velocidade após a colisão é zero. Então, a velocidade relativa entre o carro e a parede aqui de blocos é zero. Então, a velocidade relativa é zero. Logo, a gente tem uma colisão inelástica. Inelástica. Então, a gente pode concluir que, nesse caso aqui, ó, a gente tem uma perda muito maior de energia do que nesse caso aqui.
tá bom? Então é isso, fiz uma análise bem completa, bem detalhada. Repare, eu não precisava resolver dessa segunda forma. Eu resolvi porque eu quis mostrar fisicamente como que o negócio acontece aí. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido essa resolução. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, beleza? Então, até a próxima, valeu!